Mike Correia, Camping, né, que vai nos falar sobre Constructor Computational Modelo for Flow Within Highly Heterogeneous Porous Medium. Mike, por favor. Bom, obrigado, Aparecido. Obrigado por convidar aqui para participar do colóquio. Obrigado a todos presentes. E nesse trabalho que eu vou mostrar aqui é um trabalho bem en passant de uma das inúmeras ideias para a gente construir um modelo para simular escoamentos multifásicos. Na verdade, esse multifásico aqui não se empolguem tanto, ele tem várias limitações, mas é um modelo para simulação de escoamento multifásico em meios porosos altamente heterogêneos. Esse eu só coloquei meu nome no título, mas eu tenho que lembrar os meus amigos, vários amigos que colaboram nesse trabalho, como o professor Márcio Borges, lá do LNCC, professor Márcio Murad, também do LNCC, professor Jesus Alexei, da UF, dentre vários outros. Então, a ideia aqui é, primeiro, apresentar o problema, o modelo, né, as equações que a gente busca para representar essa simulação desse escoamento em meios porosos e depois discutir brevemente os métodos utilizados e apresentar alguns experimentos numéricos. Primeiro, então, as hipóteses básicas para o nosso modelo. A gente vai considerar escoamento de M fases, M pode ser uma, duas ou três fases, em um meio poroso rígido, representado por um domínio aqui do R3, pode ser do R3, do R1, R2, com um contorno suave. E o que a gente tem que destacar aqui é que os parâmetros vão ser altamente heterogêneos. Então, a gente tem K, esse Kzinho indica a permeabilidade intrínseca do meio poroso, é um campo altamente heterogêneo, assim como a porosidade. A porosidade também é um campo altamente heterogêneo. E esses campos eles podem estar correlacionados ou não correlacionados. A gente só vai mostrar um experimento numérico, mas tem estudos em paralelo, estudos que estão quantificando a questão da correlação entre esses campos e os efeitos sobre a simulação dos escoamentos. Aqui é um exemplo de domínio de interesse, certo? Seria aqui esse paralelepípedo indicando um meio poroso e esse Kzinho aqui seria o campo de permeabilidade. Então, tem regiões com permeabilidade bem baixinha, regiões com alta permeabilidade e o meio em si é um meio rígido. E para o escoamento, a gente parte das hipóteses de que todas as fases são immiscíveis e incompressíveis, tá? É uma restrição muito forte se a gente pensar no escoamento trifásico, dizer que a fase gás é incompressível, mas entendo mais como um modelo matemático inicial para construir a metodologia numérica e a partir dessa metodologia numérica virão extensões para problemas mais próximos ao que é encontrado em simulação de meios porosos. Sem efeitos de capilaridade, do ponto de vista físico, é uma hipótese que, dependendo do problema analisado, é uma hipótese forte, mas o que é mais importante é que, do ponto de vista numérico, do ponto de vista matemático e numérico, a pressão capilar ela tende a ajudar, porque ela causa um efeito de difusão. E a gente aqui não está considerando essa difusão introduzida pela pressão capilar, de forma que o nosso sistema para a equação do transporte, a equação de saturação, vai ser um sistema hiperbólico. E sem efeitos de empuxo, ou seja, a gente não está considerando também nessa apresentação os efeitos gravitacionais. Então, essas são as hipóteses sobre o modelo, são hipóteses bem simplificadoras, mas já são suficientes para a gente chegar num modelo bem desafiador. E as equações, então, para o problema, a gente parte da equação de conservação de massa para as fases fluidas, dada por essa equação, onde alfa indica a fase, S-alfa é a saturação da fase, esse V-alfa é a velocidade de Darcy da fase, a gente vai falar um pouco, e todos os poços, fontes são
tratadas através de condições de contorno, tá? A gente não tem fontes distribuídas no domínio. E aqui a relação da saturação, a gente somando todas as saturações, a gente tem a unidade. E aqui é a lei de Darcy estendida para escoamentos multifásicos, onde a gente introduz aqui a permeabilidade do meio poroso, é uma característica geométrica do meio poroso, não depende do fluido. A gente tem a permeabilidade relativa da fase, que é uma função da saturação no nosso modelo aqui, e a viscosidade da fase. E como a gente não tem pressão capilar, a gente só tem uma pressão, e essa aqui seria a pressão total. Tá? Igualmente, a gente precisa introduzir variáveis derivadas aqui, que é, por exemplo, a mobilidade da fase, né? Que é a razão entre a permeabilidade relativa da fase e a viscosidade da fase, ou seja, uma fase menos viscosa, ela é mais móvel, né? Então é uma indicação da mobilidade da fase. A mobilidade da mistura, ou a mobilidade total, que é dada pela soma dessas mobilidades das fases, e a função fracionária de fluxo, que é que a gente tem dada pela razão entre a mobilidade da fase e a mobilidade total. A gente pode compor o sistema de diferentes formas. A gente vai escolher aqui uma equação, por balanço de massa, uma equação para mistura e m menos uma equações para as fases. A gente poderia botar em m equações para as fases, diferentes formas de apresentar esse sistema. E da mesma forma, a lei de Darcy, a gente vai pegar uma velocidade total e m menos uma velocidades para as fases. Essa velocidade total é simplesmente a soma das velocidades Darcy das fases, tá? Então, ela acaba ficando com a cara que a gente está acostumado a ver, a relação da velocidade Darcy proporcional ao gradiente da pressão, onde aqui a gente passa a ter a permeabilidade do meio e a mobilidade total, a mobilidade da mistura. E, através, então, daquela função fracionária, a gente consegue calcular a velocidade de cada fase através da velocidade total. E uma equação importante aqui seria a equação de balanço de massa da mistura, que a gente soma todos os balanços de massa da fase. Como a gente não tem fontes externas, a gente chega à equação div de V igual a zero. E aqui, então, a gente compõe o nosso sistema. Esse é o nosso problema modelo, né? Encontrar a pressão, a velocidade e as m menos uma saturações, S-alfa, tal que satisfaça esse sistema de EDPs, onde aqui a gente tem a velocidade Darcy, o balanço de massa da mistura, balanço de massa para cada fase, as m menos uma fases, e aqui a gente tira a saturação da fase m através daquela relação da soma das saturações. Aqui está em vermelho, é importante destacar que a gente tem aqui um subsistema com característica elíptica, tá? E aqui embaixo a gente pode ver um sistema hiperbólico. E a gente vai utilizar um argumento numérico para conseguir separar esses dois subsistemas e utilizar métodos numéricos específicos para cada sistema. Então, o que a gente faz computacionalmente é decompor um algoritmo de decomposição no tempo, onde a gente pega, dá uma saturação no tempo n, calcula a velocidade nesse tempo n através da resolução daquele subsistema elíptico. Com isso, a gente pega, evolui a saturação até o tempo n mais 1 e vai marchando esse algoritmo. Então, isso dá uma flexibilidade que a gente pode escolher métodos numéricos diferentes para cada subproblema. Vamos começar pelo problema de Darcy, que é aquele subsistema elíptico, onde a gente vai encontrar agora a velocidade e a pressão, que satisfaz esse sistema mais condições de contorno. E aqui a gente usou... Esse aqui é um tópico, é um tópico quente, é muito interessante discutir métodos que sejam conservativos para esse problema, que sejam estáveis, que você consiga uma aproximação de alta ordem para velocidade. Então, esse é um tema muito interessante, a gente não vai discutir nessa apresentação, mas basicamente a gente utiliza volume finito, centrado no volume, e elemento finito misto. Ambos os métodos são bem simples e fornecem bons resultados como ponto de partida inicial mesmo para a gente
compor esse modelo. E depois a gente fica com essa flexibilidade de estudar métodos mais sofisticados. E como outras possibilidades, a gente pode apresentar métodos Galerkin contínuo, como o professor Igor apresentou na apresentação anterior. E outras possibilidades são os métodos mistos, mas não o método misto tradicional, mas métodos mistos estabilizados, colocados em sua forma híbrida. Então, o cômputo da velocidade da SI é um problema em si, é um problema de muito interesse do ponto de vista acadêmico e de aplicação também. Mas, para o nosso modelo que a gente vai apresentar aqui, a gente vai partir do mais simples. Só para não deixar em branco, apresentar a formulação mista dual. Essa é a formulação mista mais simples que a gente pode apresentar para esse problema e que funciona muito bem, onde a gente pega aqui, enfraquece a lei de Darcy, tá? A gente tem a forma fraca da lei de Darcy, aqui a forma fraca da conservação de massa, compõe esse sistema, a nossa velocidade passa a ser buscada nesse espaço, que é o HDIV, a pressão está em L2, e isso é conhecido desse tipo de problema, que não é qualquer combinação de subespaços de HDIV e de L2 que funcionam bem para esse problema. Então, você não pode pegar arbitrariamente, construir um subespaço de HDIV, construir um subespaço de L2 e utilizar como aproximação. Isso, invariavelmente, vai dar problema. Uma combinação que é uma combinação estável para esse problema é a combinação proposta por Raviat-Tomar, em que são os elementos de Raviat-Tomar, os fluxos são calculados nas faces e a pressão é constante por elemento. E essa aqui é uma metodologia, ela é convergente, ela é estável, e dá taxas lineares em HDIV em L2 para pressão, em HDIV para velocidade. E aqui, só para ilustrar, eu gosto muito de mostrar esse slide, o campo de pressão calculado, utilizando elementos de Raviat-Tomar, num meio poroso altamente heterogêneo. Então, o campo de pressão, ele como é fornecido num espaço de pressões constantes, ele é descontínuo, ele é dado por essas pressões constantes. Então, o resultado para a pressão ele é relativamente pobre. A pressão ela não é calculada com uma precisão muito grande. Mas o que a gente precisa aqui é o fluxo, e o fluxo é suficientemente bom para as pretensões do modelo inicial. E agora, para o problema da saturação, a gente reescreve aquelas m-1 equações nessa forma vetorial, e tem, então, que, conhecida a velocidade, a gente passa a procurar esse vetor de saturações que satisfaz esse sistema de equações hiperbólicas. Essas aqui são, no caso, as saturações e os fluxos. Aqui está posto, de forma geral, para a dimensão 1, 2 ou 3. E a gente, para resolver esse problema, a gente segue um caminho que é utilizando um esquema de volume finito de alta ordem, que ele é um esquema central. Então, é um pouquinho de história dos métodos centrais. O protótipo, o primeiro método central apresentado, amplamente divulgado, é o método Lax-Friedrichs. Ele é de primeira ordem e é conhecido que ele tem uma dissipação numérica muito grande. Os resultados nas ondas de choque, invariavelmente, eles apresentam uma dissipação muito grande. Em 90 foi apresentada uma versão de segunda ordem desse método, que utiliza reconstruções lineares da saturação, e é menos dissipativo, mas continua sendo dissipativo, que é o método de Nessiah-Ruta de Mohr. De forma geral, a gente pode apresentar a relação entre o parâmetro de malha e o parâmetro aqui, o ΔT, o parâmetro da divisão no tempo, e a dissipação numérica ela é da ordem de ΔX2R, onde R é a ordem formal do método, e o que é importante para a gente aqui é que é inversamente proporcional ao ΔT, ou seja, se a gente refinar no tempo, a gente aumenta a difusão. Em 2000, Kurganov e Tadmor apresentaram uma extensão, uma variação desse método, onde
a malha dual passa a não ser a malha centrada nos nós, passa a ser uma malha de tamanho variável, e com isso eles conseguem reescrever um método através de um esquema semidiscreto. E esse esquema semidiscreto ele é contínuo no tempo, e ele passa a não ter a dissipação numérica dependendo do ΔT. Isso é um ganho muito grande. Então, para ilustrar a diferença desses métodos, a gente pega uma equação bem simples aqui, uma equação de advecção linear, unidimensional, e aqui está a nossa solução inicial, e aqui a solução depois de um tempo para os três métodos, Lax-Friedrichs, o Nessiarrut-Tadmor, o método de 90, e o Kurganov-Tadmor, o método de 2000. Então, tanto o Kurganov-Tadmor quanto o Nessiarrut-Tadmor, eles apresentaram bem menos difusão do que o Lax-Friedrichs. Só que agora a gente, arbitrariamente, começa a aumentar o número de divisões no tempo. A gente refina no tempo. E a gente vai verificar aqui o efeito dessa dissipação atuando, principalmente aqui no Lax-Friedrichs. Os dois de segunda ordem permanecem com um resultado razoavelmente preciso, mas na medida que a gente continua aumentando o número de passos no tempo, ou refinando o ΔT, a gente verifica a ação da dispersão, da difusão nesse método de Nessiarrut-Tadmor, enquanto o método de Kurganov-Tadmor realmente se mostra bem menos sensível a esse refinamento no tempo. Então, esse método Kurganov-Tadmor foi o que a gente optou para partir como base, partindo desse método, para construir uma variação que é uma variação que tem que contempla o caso de porosidade descontínua, porque o método original não contempla o caso de campos com porosidade descontínua. Então, esse foi o trabalho que a gente fez, desenvolver esse método para o caso de porosidade descontínua. Eu não devo ter muito tempo, mas eu vou passar rapidamente sobre a ideia da dedução do método. Usa o algoritmo de reconstrução, evolução, projeção, e a gente precisa da formulação integral, da malha original. Esse método ele é interessante porque ele basicamente usa o conceito de malha dual, mas só para dedução do método. A forma final do método ela não utiliza a malha dual. A gente não faz efetivamente nenhum cálculo na malha dual. E aí sim a gente precisa de velocidades locais de propagação, e esse conceito de malha dual que vai ser apresentado junto com o conceito de malha dual, ele usa essas velocidades de propagação locais para construir uma malha auxiliar. Então, o primeiro, partindo, essa é a nossa formulação integral, só que com uma atenção muito grande que a gente precisa definir a saturação média aqui. A saturação média, ela não é simplesmente tomando esse termo e dividindo sobre o volume do elemento. Não, aqui a gente tem que dividir pela integral da porosidade, porque efetivamente o que a gente tem aqui é o produto da porosidade vezes a saturação, é o volume de água que tem ali, e é isso que é conservado. Não é a saturação não é conservada. O que é conservado é o volume de água, assumindo as hipóteses de incompressibilidade. Então a gente utiliza essa saturação média, e a malha original é uma malha cartesiana aqui, composta de linhas, retângulos ou paralelepípedos. E uma hipótese também é que a gente considera a porosidade constante em cada volume. A porosidade aqui passa a ser constante em cada volume. As saturações são dadas originalmente constantes também por cada volume, são funções constantes. A gente utiliza essas funções constantes, são essas saturações aqui, e cria uma função linear, que é o que a gente chama dessa reconstrução linear, e essa reconstrução linear faz uso de derivadas numéricas. Essas derivadas numéricas são computadas através desse operador min-mod, então a gente tem aqui um limitador, né, da função, em que pelo conceito de min-mod, se a gente tem uma diferença do sinal da derivada, ele não faz a reconstrução ali, e se as derivadas têm o mesmo sinal, ela pega a menor derivada para fazer a reconstrução.
esse parâmetro alfa é o que controla a intensidade, ele pode variar de 1 a 2. Com 2 a gente tem as soluções mais inclinadas, né? E com 1 as soluções menos inclinadas. Então, para falar da velocidade de propagação, a velocidade local, a gente precisa introduzir esse... Vamos pegar esse volumezinho aqui. É como se fosse uma direção, a projeção em uma direção do volume, na direção I do volume L. E a gente define esses pontos, são os pontos extremos A e B. E pontos auxiliares, um A+, que é o A calculado aqui, e o A- calculado aqui. Da mesma forma, o B+, e o B-. Então, aqui a gente faz a reconstrução. Com essa reconstrução, a gente tem como calcular a saturação desse lado, é o SA+, desse lado aqui é o SB-. Da mesma forma, esse SA- é calculado com informações do elemento vizinho. E a gente tem aqui a descontinuidade da porosidade. E com esses elementos, a gente consegue definir a velocidade local de propagação. Essa velocidade local de propagação, então, no método de Kurganov-Tadimor, ela é tomada como esse máximo aqui. Existem variações que podem ser mais interessantes para esse problema, ainda não foram testadas, como, por exemplo, o método Central Upwind. Ele não vai pegar, para reconstruir a malha dual, ele não pega essa velocidade máxima, ele leva em consideração a direção e o sentido da propagação da onda. Então, com essa velocidade local, é construída uma malha dual. A ideia é mais ou menos essa aqui. A gente tem uma velocidade local aqui e a gente abre esse lequezinho de Riemann aqui, proporcional a essa velocidade. Aqui no nó B, abre um lequezinho aqui, proporcional à velocidade B. Faz a evolução do problema. Agora, dessa malha, que é a malha original, a gente faz a evolução na malha dual. Nessa malha dual, agora composta por 3 elementos. O CA, o CC centrado e o CB aqui. Feita a evolução para essa malha dual, a gente projeta de volta na malha original. É um trabalho bem técnico, eu vou omitir todas as deduções do método. E, por fim, a gente chega nessa formulação semidiscreta. A formulação final é muito compacta, é muito elegante. A gente tem aqui, conforme esse método é feito, ele não é genuinamente multidimensional. Ele é como se fosse um método dimensão por dimensão. Então, a gente tem os fluxos aqui em cada direção. E aqui são os fluxos em B, em A, são as expressões fechadas dos fluxos, onde todos os componentes aqui, AB é a velocidade de propagação, o φB+, φB-, são dados por aquele slide simplesinho lá, daquela retinha. Então, é um método muito simples de ser implementado. Ele é um método realmente simples de ser implementado. E só para comparar, aqui está a versão heterogênea que a gente deduziu, e esse aqui é o fluxo original de Kurganov-Tadimor, para casos homogêneos, em que φ aqui é constante em todo o domínio, e a gente pode ver que tomando φ constante, a gente recai sobre o fluxo original de Kurganov-Tadimor. Tá? Agora vamos dar uma olhada em experimentos numéricos. Esse é um primeiro experimento que eu gosto muito. A gente tem que começar com casos em que a gente conheça a solução, né? E esse aqui é um caso bem simples, onde a gente pega o transporte linear, a gente tem o transporte nessa direção, a gente coloca uma condição inicial aqui, e a gente tem esse meio poroso, esse meio fictício, com 2 regiões de menor porosidade. Se a região tem menor porosidade, ela tem menor capacitância, logo, quando a massa fluida chega ali, ela tende a ser acelerada, porque o fluxo é o mesmo, mas os canais são mais fininhos, então ele tende a acelerar. E aqui está, então, a nossa condição inicial, e a gente faz a simulação. Está aí, devido ao encontro dessa frente com uma região menos porosa, essa regiãozinha aqui tende a acelerar, enquanto a outra permanece com a sua velocidade normal. Depois acontece o inverso e, no final, eles chegam juntos. Esse é um primeiro teste, um teste muito bom,
porque é simples, a gente conhece a solução analítica, está aqui a solução numérica confrontada com a analítica numa linha central do domínio. E, principalmente, aqui a gente checa a conservação de massa, é da ordem de 10 a menos 12 para cada volume. E outro ponto interessante, que é sempre aconselhável fazer nesses problemas, é checar a massa total. Checar a massa total não é a garantia de que o método está estável. O método pode estar oscilando e conservando massa, mas é claro que é uma condição necessária para você ter uma solução precisa. Então, o método está aqui, conservou a massa durante toda a simulação. E um primeiro caso não linear, a gente utiliza como funções de permeabilidade relativa as funções quadráticas de Corey. É o problema de 5-spot, com razão de viscosidade aqui 10, alguns dados do problema. E aqui a gente tem um meio poroso, heterogêneo, altamente heterogêneo, com um campo de permeabilidade heterogêneo. E aqui o meio com uma porosidade equivalente à porosidade homogênea, certo? E então a gente vê que essa aqui é como se fosse uma média eu falei porosidade, mas aqui é só a permeabilidade que é heterogênea. Aqui é uma média da permeabilidade desse campo e aqui, devido à formação desse dedo, a gente tem a curva de chegada aqui, já está chegando água no poço produtor, enquanto aqui, devido à homogeneidade, essa informação é perdida. Então, esse é um teste bem simples, é um teste comum, é um teste clássico, também só para mostrar. Aqui a gente ainda não tem um meio poroso com a permeabilidade, com a porosidade heterogênea. E a gente segue um segundo estudo, onde agora a gente estuda um caso de permeabilidade constante e essa permeabilidade é independente da porosidade. E depois a gente correlaciona a permeabilidade com a porosidade. Então aqui está os dois casos. A porosidade é menor nessa região central, certo? Então a gente tem uma região menos porosa. Logo, pelo aquele experimento, a gente viu, quando a frente chega ali, ela tende a ser acelerada. E a permeabilidade, no caso A, a permeabilidade independente da porosidade, no segundo caso, é correlacionada por aquela relação de Kozeny-Karman. Então, esse é o caso em que a permeabilidade e a porosidade são independentes. Então, acontece novamente aquele efeito. No entanto, quando a gente cria uma correlação entre os dois, a região que é menos porosa tende a ser menos permeável. Uma vez que ela é menos permeável, ela afeta também a equação, o problema de Darcy, ela afeta o cálculo do fluxo. E no balanço desses dois efeitos, ganhou a redução da permeabilidade para os parâmetros adotados. Então, aqui está a comparação, se não correlaciona os meios e se correlaciona. Tem estudos sendo feitos nessa direção com campos altamente heterogêneos. E para sistema, a gente apresenta um modelo de escoamento trifásico sobre aquelas hipóteses de incompressibilidade das fases, que aqui a gente vai chamar de fase água, óleo e gás, que seria 1, 2 e 3. E também vai usar as relações de Corey para a fase gás. E a gente vai checar a hiperbolicidade do sistema sempre numericamente. A gente, sempre na hora de calcular o raio espectral lá, a gente vê se a gente continua satisfazendo as hipóteses de hiperbolicidade do sistema. Caso não, a gente manda parar de simular. Até hoje não parou de simular. Deve depender muito das condições iniciais do sistema. Então, aqui são os dados iniciais, uma molha uniforme. E esse é o nosso campo de permeabilidade. Essa primeira simulação é só a permeabilidade heterogênea, tem uma barreira aqui. E essa é a simulação para a fase água. Essa é para a fase óleo. E, finalmente, para a fase gás. Certo?
E agora a gente vai fazer uma simulação com o campo de porosidade heterogênea. Essa simulação é muito interessante. Que a gente pega agora, a gente tem um meio com a porosidade aqui de acho que 2,5 e tem uma região mais porosa e uma região menos porosa. Seguindo a nossa intuição, a região menos porosa novamente vai acelerar a solução, enquanto na mais porosa ela vai retardar devido à maior capacitância do meio. E aqui está a solução para a fase água, aconteceu justamente o esperado. Para a fase óleo. E para a fase gás. Essa simulação aqui, ela é realmente bem desafiadora, por causa dessa onda mais rápida que é gerada aqui, ela é muito fininha, e quando ela encontra essa região de porosidade heterogênea, ela tende a se separar. Então está aqui a simulação para porosidade heterogênea. E, por fim, um exemplo final, aquele exemplo que a gente mostrou lá, do domínio de interesse, para um campo tridimensional. Aqui é o campo de permeabilidade, o campo de porosidade. Eles guardam uma relação entre si, embora construídos artificialmente. Essa é a saturação da água. Essa malha não é uma malha muito fina. Todas essas simulações elas foram feitas no meu notebook, então não espere uma malha muito fina. Essa malha aqui, acho que depois eu verifico lá, é uma malha relativamente grosseira. No entanto, o resultado é bem preciso. Essa é a saturação da fase água, da fase óleo e, por fim, da fase gás. Certo? Então, pessoal, a ideia aqui era justamente mostrar como a gente pode compor com métodos relativamente simples, compor um simulador para simular esse tipo de escoamento, que é um escoamento bastante complexo, e ele deve ser visto como um ponto de partida. Um ponto de partida para você pensar em agora fazer modificações, extensões, melhorar a precisão do cálculo do fluxo, eventualmente melhorar a representação da equação do transporte, incluir outros efeitos, por exemplo, de compressibilidade das fases, o que vai introduzir uma não linearidade no sistema, aquele sistema elíptico deixa de ser elíptico, passa a ser parabólico, não linear. Então, a ideia é essa, como construir um modelo relativamente simples, e desse modelo é possível fazer extensões, e daí é um mundo muito interessante, muito rico, do ponto de vista de desenvolvimento numérico, de análise numérica. Do ponto de vista de análise numérica, tem várias perguntas não respondidas nesse modelo aí. E então, esse foi o objetivo da apresentação.